Começa agora o Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta biotantra especializada em saúde da mulher. Eu sou Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra, especializada em casais e doula. Depois de uma série deliciosa sobre fetiches, chegou a hora de falarmos sobre prazer feminino especificamente, para celebrar esse momento do Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre o câncer de mama. É claro que o câncer de mama, vale, salientar que não é só mulheres, né? Porém, nós percebemos no dia a dia, na prática clínica, que devido às muitas responsabilidades, né, Dani, devido, o dia a dia mesmo do feminino, do ser feminino, a gente até percebe que há uma ocorrência maior entre as mulheres. Então, para sensibilizar sobre esse tema, nós resolvemos fazer uma série de encontros, né, de episódios, para ir aprofundando o assunto. E aprofundando no assunto prazer feminino, quando acontece literalmente esse fato na história dessa mulher sobre o câncer de mama e traz como consequências muitas dores, dores emocionais, dores físicas, dores em relação à autoimagem, à sexualidade. E a gente acha que se resume apenas, ai, mas é o remédio, é o tratamento, é a questão do símbolo que a gente vai falar ainda aqui, da mama, né? E o símbolo feminino, essa conexão que existe. Mas, gente, os gatilhos que são disparados são históricos de uma construção sobre o feminino, sobre a sua sexualidade e sobre o seu prazer estar totalmente vinculado à estrutura e beleza da boa moça. Caso contrário, isso não é válido e ela literalmente passa a ser a perva, vamos falar assim, né? Uhum. Que é um eu te uso e foda-se quem você é, né? Ou a figura dessa doce mulher que tem que ser perfeita, nutridora, Então, né? para começar essa série de episódios, né, nos preparamos para falar um pouco sobre a história da sexualidade com esse foco no feminino. Enquanto você estava falando aí sobre a mãe nutridora, me veio muito a Vênus de Willendorf, que é aquela estátua, não sei se vocês já chegaram a ver em algum momento, onde ela tem essa figura de seios fartos, de ancas largas. Então são esculturas muito antigas, né, que inclusive algumas linhas de estudo da história falam que, o feminino era cultuado como a deusa, né. Como pode, né, uma mulher que sangra não morrer, Uhum. né, e do nada aparece um ser, ela engorda e de repente esse ser sai pela sua vagina e é um ser humano. Então, imagina como para as pessoas que viviam na época das cavernas, isso não era sagrado, né. Essa mãe nutridora, olha como é ancestral isso, muito antes de qualquer concepção sobre, casa, lar ou qualquer coisa do tipo, né, casamento. O que era casamento na idade das cavernas, né? Nem existia, minha gente. Exato. Então, partindo desse pressuposto, você vê como é difícil. A gente fala de uma escultura que deve ter o quê? Mais de 5.000 anos? 10.000 anos? Já era nutridora de seios fartos. Nutridora. Exato. E aí você trazendo essa imagem, vamos fazer um paralelo com os tempos antigos, vamos colocar assim, Uhum. e os tempos modernos. Como hoje eu te pergunto, como você vê o papel da mulher sendo nutridora na nossa sociedade? Bom, eh, já tem aquela questão, por exemplo, a geração das minhas avós, da minha mãe. Eu percebo que a geração da minha mãe, que tem lá os seus 55 anos, já é uma geração que a gente já começa a ouvir mais falar de mães solos, de mães que trabalhavam. Mas antes disso, a minha tataravó com 17 filhos. Uh,
Então você fala: "Gente, essa mulher quanto tempo ela foi, né, engravida, amamenta, carrega um aqui, outro ali". Então também ficar em casa e ter filhos nunca foi tarefa fácil, né, porque percebe-se que já é a procriadora, mesmo trabalhando na roça, mesmo então já havia ali um acúmulo de funções. Porém com essa coisa percebo será que tinha um certo silenciamento, Nossa, né? você falando isso me traz, assim, o velado, né, que ninguém assumiria que ela era o eixo da nutrição, Uhum, né. Ela tinha que cozinhar, então é nutrir, né. uhum. Ela era responsável por alimentar todos, né, independente de estar amamentando. Aquele ser, ele já poderia ter crescido, mas ela tinha que nutrir, alimentando, fazendo Uhum. comida para ele estar ali, ela era responsável de sustentar isso. Ao mesmo tempo, era responsável de sustentar na amamentação. Então, a sensação que dá é que já nesse termo histórico que você trouxe, é que a mulher é responsável nesse eixo aí sobre nutrição dessas formas, sobre alimentar. Exato. E eu ainda não fiz nenhuma investigação histórica, assim, em termos de família, para saber, será que já a gente já falava de câncer de mama há anos? A partir de quando? Mas eu lembro quando criança, de memórias de tias, do meu pai, ou seja, que teriam hoje uns 70 anos, talvez, que faleceram com problemas, em relação ao câncer de mama, 2 ou 3. Então, quando criança já memórias, assim, de ver essa mulher na cama e o "Uau, o que que é isso? O que que é câncer?", né. Então, eh, hoje a gente ainda tem, né, os exames de prevenção, seja de toque, seja a tecnologia, mas é muito interessante ir observando essa ideia de cuidado, de saúde. Provavelmente você deve ter alguma tia que fala pra você hoje: "Ah, mas TPM é frescura", né. Então imagina para essa mulher que acha que TPM é frescura, que consciência ela tinha sobre saúde feminina. Você falando, será que essa mulher antes, a anterior, ela engravidava, paria, daqui a pouco já estava grávida de novo, Uhum. paria, engravidava, né, negócio. Ela não tinha espaço para entender o ciclo dela, né? Não. Para se conhecer literalmente. É, enquanto até hoje tem gente que acaba engravidando, né, com você que trabalha com o doula, né, provavelmente já viu muitos casos de mulheres que engravidam nos primeiros meses do puerpério ainda, né. Então e a gente tem informação. Agora imagina, eu fico aqui, sabe, pirando nisso, eh não tinha acesso à camisinha, não tinha essa ideia de é isso, é feita para reproduzir. E eu percebo que isso é bastante delicado com esse contexto de conservadorismo, de algumas religiões que ainda, incentivam isso, né. E até eu com todo respeito à religião, mas pastores que não gostam que suas esposas, usem camisinha, enfim, e acaba sendo uma violência até, porque a minha esposa tem que ter filho. E aí nesse nutrir, então o que a gente quer dizer com tudo isso, né, é que é como se esse papel social te obrigasse a ser uma fonte de reprodução e de nutrição, porque você foi feita para isso. Imagina, eu como psicóloga fico aqui imaginando, né? O estado emocional e psíquico dessas mulheres, e de uma forma muito calado, deveria, assim, ferver e transformar em doenças naquela época, porque muitas iam a óbito sem saber o que tinham, porque a gente não tinha recursos científicos, né? Mas o quanto devia ferver, porque ela é obrigada a isso, mas eu não sei como esse corpo funciona. Eu sou obrigada a nutrir, mas eu não sei como isso funciona. Eu sou obrigada a transar, mas também não tenho prazer e não sei como isso funciona, né? Imagina aquele ser encurralado, né? Uhum, Essa é a figura do feminino no nosso traço histórico, né? uhum. E esse rompimento me faz lembrar que surge na década de 70, 60, 70, né? Aonde minha gente veio historicamente a história de anticoncepcionais,
a história de, peraí, controle de natalidade. Então, quando a mulher dá esse grito histórico, que a minha sensação é literalmente essa, é um grito dessa voz calada, castrada, né? Veio para a sociedade e a sociedade de uma forma muito controladora e castradora, aí começa a dar aquele boom de que aí as doenças surgem nesse momento, é porque a mulher se libertou. Uhum. Já existia isso antes, minha Já. gente, né? Mas o controle de natalidade, a pílula, de alguma forma, o primeiro passo histórico dado é para se dizer: uau, você, mulher, pode decidir quando engravidar e quando transar por prazer, Uhum. né? E aí é interessante você falando, me vem, né, o símbolo histórico do queimar o sutiã. Então, ou seja, quem nunca viu, né, nos filmes de época, os espartilhos, né, com os seios fartos, exuberantes, uma hora mostra, outra hora tampa. Até hoje, a censura em relação a mamilos, a censura em relação à amamentação em público. Então, mamilos são polêmicos. São. E olha, e essa região que abraça o mundo, que nutre, a mulher tem que estar sempre aberta, mas ao mesmo tempo seus mamilos são polêmicos. Então, olha que confusão, né, no nosso inconsciente de pode, não pode, mama, não mama, os seios sendo tão erotizados, aquilo que nutre também é feio ser mostrado. É a polaridade dessa sociedade que ainda quer o erótico, Uhum. mas quer castrar para donzela só nutrir e acabou. Exatamente. É para nutrir aquilo, né? Aquela pessoa, aquela criança, nutrir aquele sistema familiar. E então, eu vejo que hoje também nós temos acúmulos de funções, né? Parimos muito menos do que nossa mãe. Muitas vezes tem muita gente que ainda tem, né? A mãe teve 3 filhos, né? 4 filhos. Agora, eu já sou de uma geração que tenho um, e tenho muitas amigas que não querem ter nenhum. Então, como que esse sistema vai reverberando, né? Porque mesmo assim, esse corpo funciona. Eu menstruo mais do que minhas ancestrais. E aí incha, dói, que é isso? O que tá acontecendo com esse corpo? Então, eu acho que ainda é uma incógnita também nesse usar de mais ou usar de menos. O que vai acontecer com essa fisiologia, né? E você sabe que você falando usar de mais e usar de menos, e sobre os inchaços, né, os sintomas que nós temos e não entramos em contato, ainda nos tempos de hoje, muitas mulheres não fazem o autoexame, Uhum. né? Que, puxa, o sistema SUS já tem panfleto, campanha, site, a galera divulga, tem um movimento do Outubro Rosa, literalmente para trazer essa consciência desse autocontato, mas Uhum. tem mulheres que ainda sentem a reverberação daquele DNA na psique, no emocional, de tipo, eu não posso tocar. Isso Uhum. daqui é só para os meus filhos, para o meu marido, e tipo, ai, que nojo colocar a mão. Eu já ouvi isso. Tá. É muito triste, né? Uhum. Essa falta de conexão e de exclusão de uma parte do corpo tão incrível, tão Uhum. poderosa e tão simbólica que é para o feminino, né? Eu estava lendo algo sobre isso, mas que falava sobre como o corpo dá sinais a todo momento. A todo momento o corpo tá. Primeiro ele fala, oi, vem aqui, né? Deixa eu cochichar no seu ouvido. E isso vai vindo, vem, até que quando chega a algo muito drástico, em qualquer sentido, não só da mama, né? É que já tem muita coisa para ser olhada. Então, a gente ainda vai falar sobre isso mais profundamente, né? Essas dores do feminino, como se dá. Mas você vê que historicamente, esse papel histórico também, que é o que a gente quer trazer hoje, do feminino de reprodução, eu percebo que é um dos maiores motivos da gente adoecer. E aí, hoje, que nem eu falei, pela usar ou não usar, também tem a culpa. E aonde vai a culpa, né? A sensação que eu tenho é que ela fica toda aqui, a culpa, né? Você que como psicóloga. Sim, ela literalmente traz essa sensação. Por que que você fala, né? Nossa, tá aqui essa angústia, né? Quando as pessoas falam, eu tô angustiada, é um aperto no peito,
né, uma dificuldade de respirar, e aí é bonito, assim, bonito porque eu digo é a leitura corporal, né? Nós terapeutas, quando fazemos essa psicologia mais corporal, terapia mais corporal, começamos a ver como muitas coisas estão totalmente conectadas e a pessoa faz assim, ó, nossa, eu tô com uma angústia, a mãozinha tá onde, né? Uhum. E tá nesse centro. Então, esse centro que a gente diz carrega muito essa dor emocional. Eu lembro, né, falando dessa questão do contato, da leitura corporal, de uma mentora que sempre fala, por exemplo, que a massagem ela devolve, o corpo à pessoa, né, e fala: "Como assim? Eu saí da massagem e estava sentindo mais dor do que quando eu cheguei". Então, a gente com esse trabalho da terapia corporal, esse devolver, e é um corpo que parece que foi raptado, principalmente para o feminino, né, por essa questão até histórica de sexualidade, órgão para dentro, órgão para fora, meninos, né, têm mais acesso, meninas têm inveja, não têm inveja do genital masculino. Então, a sensação que eu tenho é que, a gente foi nosso corpo foi raptado, né, do feminino, não tem essa ponte, esse acesso. Até mesmo para parir, eu me lembro que eu fui ter uma consciência do meu canal vaginal com o coletor menstrual depois que eu pari. Uau! Então, de enfiar o dedinho mesmo e saber, então, realmente não é só o seio, é o corpo todo que a gente não tem essa consciência do quanto ele nos pertence, né? E aí esse trabalho com a terapia corporal, Dani, vai ajudando nesse sentido de reconexão, de como que você vê aí nessa sua experiência de anos já na terapia corporal? Um corpo castrado, um corpo negado, é um corpo adoecido. Vamos imaginar assim, ó, um ser humano que você não dá afeto, que você exclui, que você não entra em contato com ele, você nega ele, rejeita ele. O que acontece? Mesmo sem o conhecimento ou a formação em psicologia, muita gente já olha e fala: nossa, isso não vai dar certo. Vai sair um psicopata, vai sair um serial killer, porque vai se tornar uma pessoa fria. Então, de alguma forma, todo mundo já tem essa leitura no campo, né? E o engraçado é que eles perdem essa leitura quando é para entrar em contato com você mesmo. Tipo, para analisar, gente, como você pode continuar excluindo você mesmo, uma parte de você que é o seu corpo, né? Mulher, o teu seio, né? A tua mama, né? E um lugar que é totalmente erógeno, prazeroso, né? E aí vão ter mulheres que vão dizer assim: não, imagina, eu não tenho prazer, não toca, não encosta, que eu não gosto. Já vai ficar um convite aqui. Não estou taxando ou julgando que você é problemática, mas, puxa, que tal a gente se questionar? Se todo mundo traz essa sinalização de que é uma área erógena, prazerosa, por que que eu realmente tenho esse asco, essa aversão, né? Ou esse não contato? Então, se isso acontece, já fica uma dica. Faz essa investigação. Por que que você nega você mesmo? E quais são as dores e doenças que podem acontecer com essa negação, né? E ainda mais quando a gente está falando aí de câncer, né? Muitos se desabrocham por tristezas profundas e negações profundas das suas dores e desse próprio corpo, né? Então, vai além de um prazer, mas também de uma questão de saúde. Então, é importantíssimo esse contato. Inúmeras mulheres que eu acompanho que tiveram câncer de mama, a sequência do passo é: meu Deus, eu nunca entrei em contato com isso, eu nunca tinha me dado conta desse símbolo feminino, e agora que eu tive a perda parcial ou total, ou reconstrução, enfim, eu começo a ter mais dor ainda de me aproximar, porque agora é se aproximar de algo mutilado, né? Uhum. Então, não faça isso com você, não amplie aquilo que pode ter sido gerador de doenças para você. Faz um trabalho terapêutico, se reconecta com seu corpo, nutre com afeto, com amor, com autoobservação, com cuidado, e você vai ver os resultados que isso pode te trazer. Saúde, né? Qualidade de psique, qualidade emocional,
e prazer, sim, muito prazer. E é bonito, ver que é o Outubro Rosa, né, e quando a gente fala a nível de cromoterapia, de consciência dos chakras, que são os nossos centros energéticos, como diziam os hindus, 2 cores são fundamentais, né, o rosa, que é esse símbolo do amor universal, e o verde, que é o da cura. Então, eh, não é à toa que a gente tá aqui de rosa hoje, né, não é rosa porque é de meninas, mas pode ser um rosa de aproveitar essa potência de amor mesmo nessa região cardíaca, e tudo bem abraçar o mundo, mas também, criar essa esse sistema de autodefesa e proteção, de entender qual que é a hora de colocar um limite. Então esse braço que abraça também pode ser o braço que aqui não vai entrar, né. É claro que a gente precisa sempre tomar cuidado com as polaridades, não vai entrar, né, não entra por nada, ou vem e entra, né. Mas, não, espera aí, não é à toa que o braço tá aqui na mesma região, né, gente, do cardíaco, olha a altura do cardíaco. Então esse braço que pega coisas que são importantes e abraça também pode ser o braço que fala: "Ó, aqui não", né. Chega uma hora que a gente precisa entender quais são os limites desse corpo físico e dessas emoções, né, Dani? Exato, e tomar consciência dessas histórias, desses fatos históricos como a gente trouxe aqui hoje, Uhum, é algo que assim: "Ah, mas não tem nada a ver, não aconteceu na minha família". Senta para conversar com as suas ancestrais, se você ainda tem. uhum, Percebe o que você carrega no seu DNA. E fora o que você carrega no seu DNA, que te afetou já, né, o que está no inconsciente coletivo. O que uhum, está reverberando nos padrões dessa sociedade para fazer com que você não tenha esse autocontato de amor próprio, né, uhum, e que você perca todas as suas habilidades em amar, receber amor e uhum. ter prazer nessa profundidade. E é lindo que a gente falando de amor, me vem muito, eu tô trazendo coisas mais holísticas hoje. Me vem muito essa questão da deusa Afrodite, né, que todo mundo vê lá como a deusa da beleza, do amor universal, né, desse amor, e eu sempre brinco, né: "Ah, a pessoa quer que eu seja a deusa Afrodite, depois de um monte de trabalhar o dia inteiro ainda quer". Mas quando eu comecei a mergulhar nessa mitologia e as histórias elas aquecem a alma, né, como diz a Clarice Píncola Estés, eh, terapeuta junguiana que escreveu Mulheres Correm com Lobos. Então, Afrodite, ela ensina sobre amor próprio. Então, Hum. fica a dica para gente trabalhar Afrodite na vida, porque esse amor que ela emana é primeiro, antes de tudo, o amor próprio. E depois, talvez, isso ressoe e transborde, eh, em relação a amar o outro, mas Afrodite é a deusa da beleza e do amor próprio. Então, uma deusa que foi também colocada na história da humanidade como aquela que serve o patriarcado, né, aquela que serve. Então, sempre que quando você vai ver alguma vertente de filmes e tudo mais, ela aparece como a musa dos homens, mas não, essa beleza, esse amor não era para servir o outro, era para si mesmo. Ai, que delícia! Porque se eu não sei praticar Uhum. amor comigo, como que eu vou saber o que é praticar amor com o outro? Exatamente. É hipocrisia, né? E é um amor real, não é só de comprar roupa, de ir para o spa, de receber uma massagem. Gente, dizer não para uma mulher hoje, eu acho que é o maior ato de amor próprio. Se priorizar, se colocar como Se prioridade. priorizar. Uhum. Porque senão é tipo aquela lógica do oxigênio, né? Você quer colocar máscara de oxigênio em todo mundo, e você é a última. Até lá você já não pode mais nem estar aqui, né? Exatamente. Então, todo esse resgate histórico, essa reflexão, a gente precisa fazer para ampliar essa discussão. Eu achei muito legal que você trouxe essa questão da ancestralidade. Muita gente diz hoje que a psicossomática é tudo coisa de ciência, pseudociência, né? Aham, tá. E quanto mais a gente trabalha com o corpo e com a mente, o coração das pessoas, mais a gente vê, né, Dani, as conexões. Exato. Se confirma a cada passo, a cada história.
o que a gente falou aqui agora de pouco. Tô com uma angústia. Onde a mãozinha vai? Aham. Né? Você é um ser integral. Você não é um pedaço. Uhum. Né? E é engraçado que quando a gente vai para a medicina ocidental, alopática, né? Eu cuido desse pedaço. Né? Nós somos um Uhum. pedaço, às vezes, de carne, ou um pedaço. E eu acho que aí vem a beleza da medicina indiana, por exemplo, como você citou, é um ser integral, tá Uhum. tudo integralizado. Então, se você carrega no teu DNA, escuta, Uhum. como que você vai negar? E você pode ver que os comportamentos se reproduzem. Uhum. Tá aí para comprovar, esfregar na cara da sociedade hoje em dia a constelação familiar, né? Exatamente. E Aham. outras terapias que existem que também te ajudam a olhar para isso. E, gente, vamos ter consciência, vamos ampliar, né? Exato. Vamos entrar em contato. E é sair dessa coisa de eu entendo porque julgam como pseudociência, porque a gente fica nessa coisa do: "Ai, mas será? É místico? É karma que eu herdei das minhas ancestrais?". Não! Se você tem uma né, se há quantos milhões de anos aquela linhagem familiar, todas as mulheres que passaram agem da mesma forma, tá aqui, tá no DNA, né. Do mesmo jeito que a gente pode evoluir de uma maneira positiva e o organismo se tornando mais forte, a gente também carrega patologias. Aí não é é muito comum você olhar para sua história, assim, e falar: "Nossa, mas a minha tia também foi traída e não sei o quê e ficou doente. Aí a outra tia também, aí a tataravó", porque a gente lida das mesmas formas, é a escola que a gente tem, né. Uhum. Então chega uma hora que a gente precisa quebrar o ciclo e respirar fundo e buscar novas alternativas, buscar terapia, né, Dani? Exato. E, gente, por mais que possa parecer um bate-papo hoje mais sisudo, né? Aham. Que é a convocação que a gente está querendo fazer de consciência, porque o prazer, ó, o pode prazer, essa história de poder ter prazer, só vai rolar quando você tiver esse autocontato, quando você tiver saúde, saúde Uhum. física, saúde emocional, saúde psíquica. Então, vamos trazer a consciência para essa saúde, principalmente esse mês aqui, a gente vai ampliar a voz para levar conteúdo, educação para mais pessoas, porque o prazer só se manifesta num corpo a caminho do saudável e não num corpo adoecido. Porque a primeira coisa que acontece em um corpo adoecido é todo mundo se fechar na conchinha e não querer contato, porque já está Uhum. machucado o suficiente. Então, bora ampliar a consciência. E a gente vai continuar falando mais ainda sobre isso, porque temos como resgatar o prazer, apesar de ser uma jornada que precisa acontecer. Primeiro, de consciência do que eu Uhum. fiz que pode ter me afetado, né? Do que eu realmente começo a aprofundar e sentir minhas dores, e depois de o que eu faço com tudo isso e vou transformando meu campo para literalmente entrar numa potência incrível e maravilhosa. Por quê? Sem contato, sem consciência, não há como você chegar numa expansão, numa melhoria, né? Uhum. Agora, fiquem calmos, não é aquela coisa, tá bom, o que que a gente faz com tudo isso? Descobri que minhas ancestrais lascou, me descobri que o corpo lá, lá, lá. E o que que eu faço com tudo isso? Fica calmo. Até o fim do mês vai rolar mais Aham. Pode Prazer aqui com esse tema maravilhoso e foque do Outubro Rosa, que vai te ajudar nessa jornada de o que que eu faço com tudo isso, como me conectar com tudo isso e transformar. Porque aquilo que te afetou, com o perdão da palavra, já pode ter te fudido mesmo, entendeu? Já foi. Mas e agora? Você vai carregar isso como vítima ou você literalmente vai tornar isso tua potência e tua força, Uhum. né? Então, gratidão para vocês que vêm acompanhando a gente até agora, com série de fetiches, com tudo de bom que a gente veio conversando até agora, né. Compartilha, né, Dani, com os amigos, com a família, e esse primeiro passo é: vamos parar, respirar, refletir, observar, né, despertar, né. E esse foi o Pode Prazer, o podcast onde é permitido sentir prazer. Eu sou Manisha Gaia.
Eu sou Daniele Malini. Gente, vamos compartilhar, vamos divulgar, vamos levar educação sexual. Eu sempre trago isso. Instagram, YouTube, Spotify. Tem inúmeros canais para você se conectar da forma que você mais gosta e espalhar por aí educação sexual e potência de prazer para todo mundo. Vem com a gente.